eu sou a professora Adriana e vou lecionar redação para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu vou fazer uma revisão do conteúdo de redação. O capítulo 1, ele traz História em Quadrinhos 1. Vamos ver o que são histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos, turma, é um gênero textual como qualquer outro. O que existe nas histórias em quadrinhos? O enredo, que é a história, personagens, o tempo, que pode ser passado a história durante o dia, durante a noite, durante a tarde. É um tempo cronológico. E também temos o tempo psicológico, que é o pensamento dos personagens, tá? Essa é a diferença. Lugar e desfecho. Lugar onde passa, né? E desfecho é o final. No geral, apresenta linguagem verbal e não verbal. Então, o texto, gênero textual em quadrinhos, pode existir a linguagem verbal e não verbal. Quando tem a linguagem verbal, nós temos os balões com as escritas, com as falas das personagens. E quando é não verbal, temos apenas os desenhos, ok? Então, a história em quadrinho é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos e textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas, foi as quais eu falei: enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. Tá? Pode existir a linguagem verbal e não verbal, e os artistas utilizam diversos recursos gráficos nesse gênero textual, com o intuito de trazer o leitor para dentro da história contada. Para comunicar as falas das personagens, por exemplo, são empregados balões com textos escritos. O formato desses balões também transmite intenções distintas. Então, nós vamos ver sobre isso tudo aqui, ok? O que é, por exemplo, a sequência, o que significa cada balão e quais são esses tipos de balões que existem, e sobre a linguagem verbal e não verbal. No primeiro momento, eu coloquei para vocês aqui 2 exemplos. No primeiro, eu tenho a linguagem verbal, porque eu tenho a escrita do que a personagem está falando. No segundo, eu só tenho os desenhos em sequência. O que acontece? Tanto o primeiro quadrinho quanto o segundo, eu consigo fazer a interpretação de texto normalmente deles. Mesmo que eu não tenha nada escrito aqui, pelos desenhos, eu consigo fazer o quê? Eu consigo interpretar, ok? Então, havendo ou não diálogo, a conversa, eu consigo fazer a interpretação dos quadrinhos. No primeiro, eu tenho um exemplo de linguagem verbal e no segundo, não verbal. A arte sequencial. O que é a arte sequencial? A arte sequencial fala aqui para nós que são uma forma de linguagem que usa desenhos para narrar um caso ou um episódio qualquer, né? Então, nesses exemplos aqui, nós estamos vendo essa arte sequencial, tanto no primeiro quanto no segundo quadrinho. Sempre que 2 imagens são desenhadas, uma após a outra, isso vai ser o quê? Uma sequência, tá? Criando sucessão de quadrinhos, uma sequência gráfica, trata-se de uma história em quadrinhos. É exatamente por isso que os quadrinhos ficaram conhecidos como arte sequencial, porque eles fazem as suas sequências através desses desenhos, tá vendo? Eu tenho o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, ok? Ao contrário dos desenhos animados, em que as figuras são fotografadas para dar agilidade aos personagens, nos quadrinhos o que faz movimentar as figuras a cada episódio é a nossa leitura, a nossa imaginação. Então, como que é feita? Onde que nós encontramos? Por exemplo, eu vou à banca e lá eu peço, eu quero uma história em quadrinhos. Ele vai vir através de quê? Como ele virá? Através dos gibis. Por quê? Porque no Brasil, toda revista de história em quadrinhos chama-se gibi, tá? E aqui eu tenho uma curiosidade. Por que isso acontece? Porque em 1938, no Rio de Janeiro, foi lançada uma revista em quadrinhos com esse nome, que fez o maior sucesso entre crianças e adolescentes. Então, a palavra gibi significa moleque e caiu na boca do povo e virou sinônimo de revista de história em quadrinhos, ok? Então, toda vez que vocês quiserem comprar esse gênero textual chamado gibi, você está fazendo o quê? Esse gênero textual chamado quadrinhos, você vai comprá-lo através de gibis.
Em livro didático, nós encontramos, sim, algumas histórias em quadrinhos, mas aqui você vai ter uma sucessão de histórias contadas através dos quadrinhos, que é o gênero textual quadrinho, e através dos gibis. Mas eu coloquei uma curiosidade para vocês. Em 1964, o gibi foi retirado de circulação por conta da censura instaurada durante a ditadura militar. A ditadura militar, quando aconteceu no Brasil, você já deve ter estudado um pouco isso em história, existiu a proibição de quase tudo. E uma dessas proibições foi da história em quadrinho, que ficou proibido de 1964 e só voltou em 1975. Então ficou de 1964 até o ano de 1975 no início, ou então até o final do ano de 1974, ok? Então ficou aí um bom tempo sem o quê? Sem poder fazer esses gibis, essas histórias em quadrinhos, tá? Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinhos mais conhecida do Brasil, que é a Turma da Mônica, criada pelo paulistano Maurício de Souza. Aqui eu coloquei para vocês a evolução da Turma da Mônica, na verdade, só da Mônica. Em 1963 ela foi a primeira criação, tá vendo? Do Maurício de Souza, que ele fez da Mônica, e já aqui em 2013 é a atual, que nós podemos até ver aqui nesse GIF, tá? Então aqui eu tenho a evolução da Mônica. E assim aconteceu com todos os personagens de Maurício de Souza. História pelo mundo. As histórias em quadrinhos estão presentes em todo o mundo e existem vários personagens emblemáticas. Uma delas é Mafalda, criada pelo cartunista argentino Quino no ano de 1964. Nessa tirinha, a garota de aproximadamente 6 anos de idade possui um pensamento reflexivo e questionador acerca da realidade mundial, sempre trazendo um ponto de vista humanista sobre as situações. Então, a Mafalda, ela é uma personagem que ela preocupa muito com o mundo, tá? Com as mazelas do mundo e com o ser humano em si. Ela é muito reflexiva, ou seja, tudo que fala ela tem uma resposta para dar ali na hora. Ela é uma personagem conhecida praticamente no mundo todo e também é uma personagem a qual nós devemos tomar muito cuidado quando formos fazermos interpretações de texto dela, dos quadrinhos dela. Por quê? Porque, como foi falado, como ela é muito humanista, muito reflexiva, muito preocupada com o mundo, você tem que tomar cuidado ao tentar fazer essa interpretação de texto, porque você pode fazê-la erroneamente. Então, vamos ver aqui um exemplo. As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Então, foi um amigo dela conversando com ela, falou isso para ela. Olha a sua resposta. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Quando ela dá essa resposta, é uma resposta inteligente, porque se as pessoas forem melhores, o mundo em si já vai ser melhor. Então não precisa que o mundo seja melhor, as pessoas é que têm que ser melhores. Tá vendo? Então ela dá uma resposta inteligente, rápida e de uma maneira concisa, ou seja, ela sabe do que ela está falando. Ela é uma menina inteligente, esperta, ok? Então, vamos falar sobre o discurso direto e o discurso indireto. Por quê? Porque em todas as histórias em quadrinhos nós temos esse discurso, tá? Então, o que é o discurso direto? O discurso direto, lembra que eu comentei com vocês, é o discurso ao qual existe o diálogo, a pessoa fala diretamente com o outro. Ela não faz rodeio, ela fala diretamente. Então, se eu chegar para vocês e falar, turma, nós vamos ter uma prova de redação. Aí um de vocês me pergunta, mas o que vai cair na prova, professora? Aí eu falo, vai cair o discurso direto e o discurso indireto. Aí um outro me pergunta novamente, mas o discurso direto e indireto não é difícil? Aí eu continuo, não, discurso direto e indireto não é difícil, desde que vocês entendam. Então, tudo isso que eu falei aqui com vocês foi o quê? Um diálogo que eu fiz entre mim e vocês da sala de aula, né? E a minha turma, os meus alunos. Então, eu usei o quê? O discurso direto, porque eu falei diretamente com vocês, né? Agora, o contrário do discurso indireto é se eu falasse assim, a minha turma contando para um outro professor. A minha turma
perguntou se a minha prova de redação seria difícil. Eles ainda têm dificuldade em saber a diferença do discurso direto e indireto. Tá vendo? Então, quer dizer, eu não estou conversando diretamente, eu estou fazendo uma pontuação aí do que foi falado em sala de aula. E quando eu faço isso, eu uso o discurso indireto. Então, o discurso direto é o diálogo entre duas pessoas, eu tenho que ter ali uma conversa entre duas pessoas, ou então uma fala de uma pessoa, e o indireto é uma história que eu conto sem precisar usar o quê? O diálogo ou a fala de uma pessoa. Eu falo por mim mesma, ok? Em uma narrativa, o narrador pode apresentar a fala das personagens através do discurso direto ou do discurso indireto. No discurso direto, conhecemos as personagens, a personagem através de suas próprias palavras, ok? Para construir o discurso direto, usamos o travessão e certos verbos especiais, que chamamos de verbos de dizer, ou verbos de sendir. O que são verbos de sendir? São esses verbos aqui, ó, falar, dizer, responder, retrucar, indagar, declarar, exclamar e assim por diante. Então, quando eu tenho um discurso direto, a própria personagem fala, tá? E quando eu tenho um discurso indireto, ele não vai existir, além desses verbos não existirem, não é a personagem que vai falar diretamente com alguém. Ela vai escrever aquela situação, ok? Então vamos para o capítulo 2, História em Quadrinhos 2. Na Histórias em Quadrinhos 2, o que nós vimos? O que nós aprendemos? Sobre os balões. Lembram que para cada situação eu uso um balão diferente, tá? Porque isso acontece. Geralmente os autores dessas histórias em quadrinhos usam para chamar a atenção do leitor, e mesmo o leitor já olhando o balão, ele já entende que ali eu tenho o quê? Eu posso ter um balão de pensamento, um balão de uma fala, tá? Um balão em que a personagem pode estar sonhando. Então, o balão já traz essa evidência para mim do que eu tenho que interpretar. Então, vamos lá. Nas histórias em quadrinhos, conforme já vimos, geralmente as linguagens verbal e visual estão associadas. A linguagem verbal costuma aparecer nos balões, nas legendas ou letreiros, nas onomatopeias e nas interjeições. O balão é um elemento característico dos quadrinhos, né? Tem que existir. Ou só se existir apenas desenhos. Aí não vai ter o quê? O balão. Ele contém texto ou imagem, sinais de pontuação ou símbolo e muda de formato dependendo do que se deseja expressar. As fases, pensamentos ou emoções, surpresa, alegria, raiva, medo, cansaço das personagens. Há vários formatos de balão. O mais comum são o balão da fala, que apresenta o contorno em linha contínua. O que é esse contorno da linha contínua? É esse aqui, ó, é o primeiro, da fala. Tá vendo? Ó? Você viu meu livro? É linear, então, contínuo, ok? Temos também, que ele vai falar aqui, o balão do pensamento, que apresenta o rabicho em forma de pequenas bolhas. Então, aqui, ó, pensamento é esse aqui, em forma de pequenas bolhas, ok? E nós temos mais outros tipos de balões, não termina por aqui. Existem outros tipos de balão, tá? Como o balão cochicho, feito com linhas pontilhadas, que transmite a ideia de que a personagem está falando baixinho. Então, vamos ver qual que é esse aqui, ó. O balão cochicho, tá vendo? Temos também, por último, ele fala o balão grilo, que geralmente tem um contorno tremido e traduz irritação, espanto, terror. Aqui, ó, igual esse aqui, ó, o grito, tá vendo? Nós podemos ter também o de amor, feito com um coraçãozinho, e de ideia, tá vendo que interessante? Então, nós não temos só um tipo de balão. E eles já trazem para nós o quê? A ideia do que o autor quis dizer dentro do seu texto. Então, quando vocês forem produzir uma história em quadrinho, vocês podem usar e abusar desses tipos de balões, ok? As onomatopeias e as interjeições. Qual que é a diferença? Onomatopeias vão ser os barulhos que nós produzimos ao fazermos uma história em quadrinho. Por exemplo, eu quero fazer um barulho de soco, eu quero fazer um barulho de campainha, de beijo, da pessoa quando mergulha, né, de um revólver, essas coisas todas que
nós temos aí que podemos fazer esses barulhos, eles são representados através de quê? Das chamadas onomatopeias, tá? Então aqui eu tenho exemplos de várias onomatopeias, né? Aqui também, ó, bam, põe, né? Ops. Tudo isso, então, são o quê? Onomatopeias, ok? Vamos ver aqui o que fala de onomatopeia. Nas histórias em quadrinhos, as onomatopeias acrescentam sonoridade às imagens. Até aqui, ó, quando nós estamos vendo aqui esse GIF, parece o quê? Que é sonoro, mesmo sem fazer barulho. Olha essas aqui, é a mesma coisa, tá? Dá sentido o quê? De barulho. Porque quando eu vou fazer, por exemplo, da pessoa pulando na piscina, então quando ela chega na piscina, ela vai mergulhar e faz aquele barulho. Por exemplo, splash, né? Que ela está mergulhando, que ela pulou na piscina. Então, eu faço uso da onomatopeia para me dar o quê? Esse som, ok? É comum a utilização de duas ou mais onomatopeias para expressar o ruído de um fenômeno, como esses que ele deu exemplo. Pou, ponk, tum, tuim, toim. Então, existe muito, ó, o trim do telefone, despertador da campainha, tá? E as interjeições são o quê? Elas aparecem em grande número em histórias em quadrinhos e têm o papel de expressar o quê? Emoção, felicitação, dor, animação, chamamento, impaciência. E eu posso usar qualquer palavra da língua portuguesa e transformá-la o quê? Em interjeição, desde que eu faça através do ponto de quê? De exclamação, tá bom? Igual aqui, ó, coragem é uma palavra, viva, tá vendo? Aqui eu já tenho ai, ui, né? Arre, irra, olá, ó, psiu, psit, tá vendo? Mas eu posso usar palavras também do meu dia a dia para transformá-las em interjeições. Então, aqui, ó, o sentido da interjeição é contextual, ou seja, seu significado está sempre vinculado ao uso. Nesse sentido, qualquer palavra da língua pode atuar como uma interjeição, dependendo do contexto e da intenção do falante. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Advertência, eu posso falar cuidado, atenção. Afungetamento, show, fora, passa. Alegria, oba, viva. Alívio, ufa, coragem, avante. Apelo, socorro, aversão, droga. Desejo, oxalá, tomara, se Deus quiser. Dor, ai, ui. De espanto, qual de espanto que eu tenho? Ó, né? Aquele ó, né? Fiquei espantado. Surpresa, eu também tenho ó, tá? Meu Deus, nossa, puxa. Espanto também eu posso falar, que isso, né? Medo, ó também, tá vendo que o ó faz várias referências, ó, espanto, surpresa, medo. Cruzes, credo e silêncio, psiu e a própria palavra silêncio. Bom, então eu tenho esses tipos de interjeições, tá? Bom, terminada a revisão, o que eu quero que vocês façam? Essas atividades que eu deixei para vocês treinarem para a prova. E lembrem-se, gente, que tudo que eu passei na revisão é que cai na prova. Não precisam ter medo de fazer a prova, ficar com receio. Estuda direitinho, façam as atividades, eu vou corrigir na próxima aula, vou fazer as correções e lembrem-se, juntos no caminho certo.